Olá, meninos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre leitura de frações e números mistos. Iniciaremos com a leitura de frações. Como nós vimos na aula anterior, quem denomina a fração, o nome da fração é o denominador, certo? Quem vai nomear a fração é o denominador. E como é que a gente lê essas frações? Se tiver com o 2 no denominador, nós lemos, no caso aqui como é 1 meio, né? 1 meio. Aqui nós temos 2 terços. 2 terços. Aqui nós temos 3 quartos. 4 quintos. Se tem um 6 no denominador, então vão ser 5 sextos. Se nós temos o 7 no denominador, vão ser 6 sétimos. Como nós temos 8 no denominador, vamos ser 7 oitavos. E nesta, nós temos o 9 no denominador, vão ser 8 nonos. Só para recapitular. Se tiver 2 no denominador, você lê meio, né? Como aqui o numerador é 1, então 1 meio. Se fosse 2 meios e assim por diante. Da mesma forma aqui no 3, o denominador é 3. Se lê terços, então 2 terços, 3 terços, 4 terços. O denominador for 4, você lê quartos. 3 quartos, 2 quartos, 5 quartos e assim por diante. Se o denominador for 5, você lê quintos, então 4 quintos. Se fosse um numerador, 2 quintos e assim sucessivamente. Se o denominador for 6, você lê sextos, então 5 sextos. Poderia ser um 7, 7 sextos. Poderia ser um 2, 2 sextos e assim por diante. O denominador for 7, sétimos, então 6 sétimos. Se fosse um 5, 5 sétimos. Se fosse um sétimo e assim por diante. Com o denominador 8, você lê oitavos, então 7 oitavos, 5 oitavos, 3 oitavos e assim sucessivamente. Com o denominador 9, você lê nonos, então 8 nonos. Se fosse um 2 no numerador, 2 nonos e assim por diante. Continuando a leitura de frações, vamos aqui, ó. Nós temos um 7 e o denominador é 10. Como é que se lê essa fração? Você vai ler 7 décimos. Sete décimos. Quando for 100, você vai ler 12 centésimos. Quando for 1000, você vai ler 15 milésimos. Se for 10.000, você vai ler, no caso aqui, 2 décimos de milésimo. E assim sucessivamente. Se for 100.000 aqui, você iria ler 2 centésimos de milésimos. E assim por diante, tá certo? Sim, e nos demais casos, como se lê? No caso aqui nós temos 13, né? Você vai dizer 13, lê 13 30avos. Neste caso aqui você vai ler 9 200avos. E assim por diante.
certo? Número misto. Como é que nós vamos determinar um número misto? Por exemplo, você ganha 2 barras de chocolate, certo? Quando você ganhou essa barra de chocolate, essas 2 barras de chocolate, você comeu 7 pedaços dessas 2 barras. Então você comeu esta e mais 3 desta, não foi? Você comendo 7 partes das 2 barras vão ficar o quê? Se cada barra está dividida em 4, então cada pedaço desse representa 1/4, não é? Se você comeu 7, você comeu 7 quartos. Mas essa fração pode ser representada na forma de um número misto. E como seria esse número misto? Se você observar, quando você tem 4 quartos, já que foi dividido em 4, 4 quartos representa 1 inteiro, não é? Quantos quartos você comeu a mais? 3. 3 quartos. A esse tipo de número aqui dá-se o nome de número misto. Tá certo? Número misto. Se você me perguntar assim, Leste, como você desenhou as barras de chocolate, ficou fácil. Mas se eu tiver um número misto, uma fração qualquer que eu queira transformar ela em número misto, como é que eu faço? Você pode usar a divisão. Você vai dividir. Uma fração não representa uma divisão? Então é 7 dividido por 2. Quantas vezes cabe 2 dentro de 7? 3 vezes, não é? 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 7, sobra 1. Aí como é que eu escrevo isso aqui em forma de número misto? Quantos inteiros deu? Quando eu dividi, deu 3 inteiros. 3 inteiros. E sobrou o que? Sobrou 1. Esse resto aqui representa 1 meio, que é justamente o meio que sobrou, tá certo? Você não dividiu 7 por 2, deu 3 inteiros? 3 inteiros. Restou o que? Restou 1 meio. Então a fração é escrita desse jeito. Você faz a divisão, o que apareceu aqui são os inteiros, ele vem para cá. E o que restou são as quantidades de meio da fração que você estava trabalhando. Como aqui sobrou só 1 meio, você coloca 1 meio. Certo? Se sobrasse 2, você não coloca, não teria nem sobrado 2, porque seria tudo inteiro, né? Certo? No caso, se fosse 8 meios, se você dividir 8 por 2, você vai achar 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Então você teria apenas 4 inteiros. Não teria uma fração mista. Só existe fração mista quando o número divide e não dá um resultado inteiro. Sobra resto, tá certo? Aí aparece a fração mista. Que esse resto é justamente o restante de frações que tem. Vamos ver um outro caso. Você tem 10 terços. Vamos dividir o 10 por 3. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10 sobra 1. Então aqui vai ser o que? 3 inteiros e 1 terço, pois sobrou 1. Então 1 terço, porque a gente está trabalhando com terços. Então essa fração representada na forma mista é 3 e 1 terço. Mais um exemplo. Você tem aqui 3 barrinhas, né? Essas barrinhas estão divididas em quantas partes cada um? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes cada uma. Está dividido em 6 partes, certo? Então, se está dividido em 6 partes, então nós vamos trabalhar com o denominador 6. Pois é quem vai denominar a fração, vai dar o nome da fração. São sextos, né? Está dividido em 6 partes, então cada parte dessa representa 1 sexto. Certo? No caso aqui nós temos quantos sextos? 6 sextos. Certo? Aqui nós temos quantos sextos? 6 sextos. E aqui nós temos quantos sextos? 5 sextos. Certo? No caso aqui nós vamos ter quantos sextos? Nós temos 6 mais 6
12. 12 mais 5, 17 sextos. 17 sextos no total, certo? E para representar isso em número misto, se você observar, ó, quanto é que é 6 dividido por 6? É 1. 6 dividido por 6 é 1. Então você vai ter 2, 1 mais 1 é 2. 2 inteiros e 5 sextos. A leitura dessas frações é feita dessa forma: 2 inteiros e 5 sextos. Se for assim, 1 inteiro e 3 sextos. Ou 1 inteiro e 1 sexto. E assim por diante, certo? Se eu não tivesse a figura aqui, tivesse apenas a fração, só a fração 17 sextos, você ia fazer a divisão. 17 por 6. Quantas vezes cabe 6 em 17? 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 17 sobra 5. Então ficaria 2 inteiros. Qual foi o resto? 5. 5 sextos. O denominador central é 6. Então 2 inteiros e 5 sextos. Realizando a divisão. Lembre-se disso. Quando você tiver uma fração qualquer para transformar em número misto, você vai pegar ela e dividir pelo denominador. O inteiro você coloca primeiro, no caso aqui foram 2 inteiros, e o resto você coloca lá. Se sobrou 5, então 5 sextos. Se tiver sobrado 2, seria 2 sextos. Por quê? Porque sextos? Porque nós estamos trabalhando com frações que estão denominadas pelo número 6. Bom, esta era a aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.